Não perca a hora extra dessa semana, que traz para você como fica a situação do trabalhador no Programa de Proteção ao Emprego e se a medida realmente poderá evitar as demissões nessa época de crise. Veja também que o seguro-desemprego do trabalhador doméstico foi regulamentado. Quem for demitido sem justa causa poderá receber um salário mínimo por até 3 meses. O empregador pode ser responsabilizado quando o trabalhador é vítima de assalto no ambiente de trabalho. Esse é o tema do bloco de entrevistas que recebe o advogado João Negrão de Andrade Filho. Aguardamos você! Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Veja como fica a situação do trabalhador no Programa de Proteção ao Emprego e se a medida realmente poderá evitar as demissões nessa época de crise. O seguro-desemprego do trabalhador doméstico foi finalmente regulamentado. Quem for demitido sem justa causa poderá receber um salário mínimo por até 3 meses. O empregador pode ser responsabilizado quando o trabalhador é vítima de assalto no ambiente de trabalho. Esse é o tema do bloco de entrevistas que recebe hoje o advogado João Negrão de Andrade Filho. O Hora Extra está começando agora. Veja como fica a situação do trabalhador no Programa de Proteção ao Emprego e se a medida realmente poderá evitar as demissões nessa época de crise. A reportagem é de Fabíola Vilela e Wesley Evangelista. Pela nova regra, as empresas que enfrentam dificuldades podem aderir ao Programa de Proteção ao Emprego. A justificativa do programa é justamente manter os empregados nos postos de trabalho. Para isso, o empregador pode diminuir a jornada de trabalho e os salários em até 30%. Um trabalhador que ganha, por exemplo, R$ 2.500 por mês passará a receber R$ 2.125, dos quais R$ 1.750 serão pagos pelo empregador e R$ 375 pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nesse caso, a redução da jornada em 30% não significará a redução do salário em 30%, já que o governo vai bancar uma parte. As empresas têm até o fim de 2015 para aderir ao programa, mas a redução é temporária. A duração é de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Em Goiás, ainda não houve adesão de empresas ao programa. O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Pedro Oliveira, critica a medida, que, segundo ele, não resolve o problema. É um paliativo, mas que nós devemos encarar com mais realidade quais os problemas. Por que o Brasil, um país da riqueza que nós temos, você vai analisar, não tem nenhum país da riqueza que tem o Brasil, e nós estamos atingindo aí agora um índice de desemprego que vai ultrapassar 8%. Então nós temos que unir, o trabalhador, tem que unir o empresário, e unir até com as autoridades constituídas, o próprio governo, para a gente superar essa crise. Mas é preciso também que o governo tenha consciência que ele tem que ter o seu equilíbrio das contas públicas, né? Não pode, a solução da falta de caixa do governo não pode ser aumento de impostos, a população não suporta mais isso. Nós temos que melhorar a gestão pública, otimizar esse serviço aí, para que o país possa ter uma produtividade maior. Isso é que o Brasil precisa. O presidente da FIEG acredita que, em Goiás, a crise econômica reflete de maneira diferente, porque o Estado teve saldo positivo de postos de trabalho na indústria esse ano, quase 7 mil, ao contrário do Brasil, que já perdeu mais de 300 mil postos de trabalho. O Estado de Goiás é um Estado que produz muito da necessidade primária do ser humano. Produz remédios, né? A população não tem como ficar sem os remédios. Nós produzimos alimento, a população deixa de consumir tudo. O que menos consome é o alimento. Nós produzimos etanol,
que é consumo constante da população. Nós produzimos no setor agrícola, né, a produção de alimentos, de soja, de milho, a produção de alimentos de modo geral, carne bovina. Então, Goiás ela tem uma estrutura mais fundamentada em alimentação e isso segura um pouco o país. Já para o advogado Luiz Gustavo Nicoli, a sociedade industrial carece da medida, mas ele pondera que o PPE poderia também beneficiar o setor de comércio e de serviços. O que acontece é que nós temos um momento que está atendendo apenas a indústria automobilística. A indústria em si, que tem outros setores que poderiam ser também contemplados, mas essa medida ela é um pouco restritiva de algumas áreas. Nós temos a área de serviço, o rural, que dificilmente serão contempladas. O advogado afirma que, do ponto de vista jurídico, o PPE é legal, pois há previsão na Constituição que prevê a redução salarial mediante negociação coletiva. No PPE, os empresários precisam chegar a um acordo com os sindicatos e zerar o banco de horas e as férias dos funcionários. O trabalhador não terá uma redução da sua remuneração abaixo do salário mínimo, ele terá uma redução da jornada, então, proporcional ao seu salário, então eu aponto como legal. Enquanto a empresa participa do programa, não pode demitir os empregados, a não ser que seja por justa causa. Além disso, após o fim do PPE, o trabalhador tem estabilidade de até 4 meses. O seguro-desemprego do trabalhador doméstico foi regulamentado. Quem for demitido sem justa causa poderá receber um salário mínimo por até 3 meses. Este ano, dos 800 trabalhadores domésticos que solicitaram seguro-desemprego na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, mais da metade voltou para casa com o pedido negado, sem direito a receber nada. Só que essa realidade já começou a mudar. É que, além de já estar prevista na PEC das domésticas, a concessão do benefício para quem é dispensado sem justa causa foi regulamentada no último mês de agosto. Uma das grandes dificuldades, às vezes, na concessão do benefício do seguro ao empregado doméstico é a não comprovação do vínculo. Então, com a resolução, vem a reforçar a necessidade que o empregador faça o devido registro na carteira de trabalho, sendo a carteira de trabalho o primeiro registro e documento que realmente comprove o seu tempo de serviço. Mas para receber o benefício é necessário ficar atento a algumas regras. Por exemplo, o doméstico deve ter trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos que antecedem a data de demissão e não pode estar recebendo algum benefício da Previdência Social, com exceção do auxílio acidente e pensão por morte. Também perde o direito ao seguro-desemprego quem tem outro tipo de renda própria que seja suficiente para manter a família. Se obedecer a todas essas condições, o doméstico consegue dar entrada no pedido do benefício e também tem a chance de conseguir outro emprego. Empregado doméstico, no ato do requerimento do seu seguro-desemprego, ele é cadastrado num sistema de intermediação de mão de obra, visando que ele seja recolocado no mercado de trabalho, surgindo uma vaga de emprego, ele será indicado, sendo essa vaga compatível com o seu salário e a sua profissão. Uma das situações também é que ele poderá ser indicado, através da intermediação de mão de obra, a um curso de qualificação do Pronatec. É importante lembrar que, se ele for indicado a uma nova vaga de emprego, ou for indicado a um curso de qualificação do Pronatec que esteja disponível nessas localidades e não frequentar ou não comparecer à vaga de indicação de um novo emprego, ele poderá ter o seu benefício bloqueado. Independente do salário registrado na carteira de trabalho, o valor do benefício para o doméstico é de um salário mínimo e deve ser concedido por um período de até 3 meses. Depois disso, para receber novamente o seguro, tem que trabalhar pelo menos 16 meses. O empregado doméstico pode comparecer a qualquer unidade do Cine ou também na agência do Ministério do Trabalho, portando a sua carteira, onde comprove a sua demissão sem justa causa ou a demissão indireta. A demissão indireta é quando o trabalhador é submetido a condições degradantes ou condições que ele não consiga cumprir toda aquela carga de trabalho que é imposta
pelo empregador. Nesse caso, nós chamamos de rescisão indireta e ele também terá o direito ao seguro-desemprego. E ainda é bom lembrar, o empregado doméstico só pode solicitar o benefício a partir do 7º dia depois que for demitido e tem no máximo 90 dias para fazer o requerimento. Se perder o prazo, perde também o direito ao seguro. No próximo bloco, eu vou conversar com o advogado João Negrão de Andrade Filho. Ele fala sobre a responsabilidade do empregador em caso de assalto no ambiente de trabalho. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Até lá! O perigo está por toda parte. Em algumas atividades em que os trabalhadores ficam mais expostos a assaltos, tem sido comum a discussão acerca da responsabilidade do empregador por eventual indenização aos empregados. Quem já foi assaltado sob a ameaça de uma arma sabe perfeitamente o estrago psicológico que isso causa e que se agrava se a pessoa é mantida na mesma condição de risco. Essa situação é um problema do Estado, de segurança pública, ou existe responsabilidade da empresa? O advogado João Negrão de Andrade Filho, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás e conselheiro da OAB Goiás, é o nosso convidado de hoje e vai responder a esses questionamentos. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor João. Eu que agradeço a oportunidade. O ato criminoso, ilustrado como roubo ou assalto no ambiente de trabalho, é considerado acidente de trabalho pela legislação brasileira, doutor João? Sim, para a legislação previdenciária, principalmente, é considerado como acidente de trabalho, mesmo porque o trabalhador está ali prestando serviço ou deslocando para o seu trabalho, então ele vai ficar resguardado pelos todos os direitos e benefícios previdenciários. Já em relação a questão da responsabilização do empregador, esta sim vai depender da atividade do qual ele exerce, da atitude que o empregador tenha praticado, o ato que ele tenha sido doloso ou culposo. Então, dependendo dessas situações, haverá a responsabilidade e o direito de indenização por parte do empregador. Doutor João, a doutrina faz uma crítica à atuação dos tribunais, que se utilizam de diversos critérios, para proceder a uma reparação indiscriminada, orientada pelo objetivo maior de proteger a vítima, nesse caso o trabalhador, que foi vítima da violência urbana. Você concorda com isso? Fabiola, a Justiça do Trabalho realmente ela tende a beneficiar sempre, proteger o trabalhador, que muitas das vezes é a vítima de um incidente nessa circunstância. Mas a doutrina, ela visa muito a questão do caráter punitivo, que eu acho que deveria ser muito levado em consideração, e não só de compensação. Ou seja, não adianta só reparar o dano causado, e sim punir aquele agressor, que muitas vezes pode ter a participação do empregador, e isso faz com que, hoje, atualmente, os tribunais tenham entendido mais com caráter compensatório, que são as reparações de danos, tanto moral quanto material. E neste caso, a questão punitiva, essa que deve ser levada em consideração, porque faz com que aqueles incidentes não ocorram mais vezes e, é claro, o tribunal nesse sentido ele se torna mais vigilante e fazendo com que as relações de trabalho tenham mais harmoniosidade e evitem, é claro, os riscos de acidente. Você está falando no caso, assim, de uma forma mais geral, de qualquer agressão de terceiro dentro da empresa. E no caso do assalto, especificamente? A questão do assalto em si, muitas das vezes, por ser um caso que é considerado como caso fortuito ou de força maior, o empregador às vezes não tem aquela responsabilidade direta. Mas existem atividades que fazem com que aquela própria atividade, o grau de riscos de assalto seja grande. E aí, por si só, é uma questão até de responsabilidade objetiva e faz com que o empregador seja responsável por aquele assalto. Claro, desde que ele não tenha cumprido com aquelas exigências, condições necessárias para precaução e proteção do trabalhador. Mas nesse caso de assalto, eu entendo que a reparação tem que ser também punitiva, no intuito de que faz com que o empregador tenha mais zelo, crie condições de trabalho, fazendo com que o empregado não se fique refém de situações como esta. Em casos de assalto no ambiente de trabalho, a responsabilidade é sempre objetiva ou subjetiva? Qual a diferenciação nesse caso?
essa questão depende muito da atividade que o empregado está exercendo. Se for uma atividade realmente como transporte de valores, como vigilância numa instituição bancária, essas já por lei elas têm a garantia de serem atividades de risco e faz com que o empregador tenha a responsabilidade objetiva. E é uma responsabilidade que, numa reparação de danos, até mesmo o empregado não tem a necessidade de provar que ele teve o dano. Ela é presumida, porque a própria atividade em si ela caracteriza o risco de um possível assalto. E existem outras situações, que aí já seria a questão da responsabilidade subjetiva, em que o empregado ele presta serviço em uma determinada atividade que, dependendo das circunstâncias, é motivo de risco, e em outras circunstâncias não. Isto faz com que a responsabilidade, sendo subjetiva, vai depender de prova, vai depender de uma culpa ou dolo praticado pelo empregador e circunstâncias de terceiros, porque realmente o dever de segurança é do Estado. Então, se a situação foi causada através de um assalto, deve ser analisada até que ponto que o empregador tomou as medidas de precaução e até que ponto que o Estado é responsável por esse ocorrido. No caso da atividade de risco, é uma questão muito subjetiva, né? Porque, por exemplo, existem casos de farmácias, de postos de gasolina que estão em locais, vamos dizer, perigosos, né, dentro das cidades e os trabalhadores acabam sendo alvo constante de violência. Nesse caso, o juiz é que deve decidir se a atividade, por conta de toda circunstância concreta, é de risco ou não? Eu acho que muitos defendem a questão de padronizar, de classificar como sendo aquela atividade de risco ou não. Mas eu entendo que determinadas atividades, o juiz que tem o seu poder de convencimento diante da instrução de um processo, ele sim deve ter o discernimento para entender se é ou não uma atividade de risco. Mas, como você bem colocou, a questão de um posto de gasolina. Muitas das vezes um posto de gasolina pode estar situado dentro de um supermercado que já tem toda a estrutura de segurança e outro posto que é situado numa periferia, em que o frentista muitas das vezes trabalha em horário noturno, quer dizer, os riscos são maiores. Então, o que se deve ser levado em consideração é se o empregador, nessa circunstância, quais foram as medidas que o empregador tomou em relação a precaver, a resguardar a saúde física, mental desse trabalhador. Então, vai depender e eu entendo que o critério do juiz seria o melhor nessas condições. Ok, doutor João, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o advogado João Negrão de Andrade Filho sobre a responsabilidade civil da empresa em caso de assaltos no ambiente de trabalho. Voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje entrevistando o advogado João Negrão de Andrade Filho, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB e conselheiro, sobre a responsabilidade civil da empresa em caso de violência urbana dentro do ambiente de trabalho. Doutor João, alguns defendem que a classificação da atividade de risco deveria ficar por conta do caso concreto, nesse caso, na discricionariedade do juiz, do magistrado. Você concorda com isso? Isso não traria decisões conflitantes na Justiça do Trabalho? No meu entender, Fabiola, eu acho que em muitos casos o juiz, ele tendo esse poder de convencimento naquele caso concreto, seria de certa forma às vezes mais justo, porque não padronizaria, né, uma determinada atividade que de certa forma, ela, embora tenha risco, mas se o empregador ele dar condições para que o trabalhador não tenha riscos de ser assaltado, eu entendo que não haveria necessidade dessa padronização. Mas existem, é claro, as decisões conflitantes que fazem com que gere uma certa insegurança jurídica. Nesses casos, até eu posso citar o exemplo daqueles trabalhadores, como é muito usual, que pegam dinheiro para que sejam depositados ou que sejam levados para um determinado local, ou seja, fazem aquele transporte. Não são pessoas que trabalham na área do transporte de valores, mas são pessoas trabalhadoras comuns que fazem esse tipo de atividade. Isso pode gerar, com essa grande índice de assalto, de violência urbana,
faz com que essas pessoas estejam à mercê, né, de possibilidades de serem, ocorrerem algumas situações de risco, né, quanto à sua integridade física e até psicológica, né. E nesse caso, específico, existem situações em que alguns juízes entendem que se a empresa deu condições de um meio de transporte, até mesmo de uma pessoa que dá uma assessoria, que acompanha até uma determinada instituição bancária, aquela pessoa, embora ela estivesse em situações de risco, ela não teria direito, né, a um tipo de indenização ou até mesmo um adicional, alguma coisa nesse sentido. Mas existem alguns outros juízes, como é o caso da 23ª, que já concedeu uma indenização por danos morais nesse sentido, e da 3ª Região, que não concedeu por entender que a empresa zelou, embora houvesse uma distinção entre as atividades do qual o empregado exerceu, mas a empresa tomou medidas que evitou o possível assalto. Mas nesse caso eu entendo da seguinte forma: havendo, é claro, uma prática de uma certa atividade de risco, eu entendo que o empregador, por ser o responsável pelas atividades do qual ele exerce, ele tem que indenizar a vítima, no caso. Certo. E o que tem dito a doutrina e a jurisprudência acerca do ônus da prova? Quem deve provar o dano? Neste caso, depende da responsabilidade. Se for objetiva, em determinadas atividades que o trabalhador exerce, ela não precisa, o trabalhador, a vítima, não precisa fazer a prova nem do dano e às vezes também nem do nexo causal. Por quê? Porque aquela atividade do qual ele exerce, ela já foi classificada realmente como uma atividade de riscos maiores do que as demais. Sendo a responsabilidade subjetiva, que no caso abrangeria as demais atividades, aí dependeria realmente da produção da prova e cabe, é claro, à vítima provar que ela realmente trabalhou nessas condições de riscos e se houve algum assalto, se ocorreu algum prejuízo, ela tem que fazer a prova nesse sentido, tanto da ocorrência do evento, que no caso seria o assalto, como dos danos que ela vem sofrendo ou que sofreu na época. O empregado, vítima de agressão de terceiros, ele pode sofrer danos morais e materiais. Como é que a justiça vem decidindo nesses casos? Existe uma situação que o empregador, ele é responsável pelos seus empregados. Então, no primeiro momento, o empregador, ele tem a obrigação de arcar, de ressarcir, compensar aquele prejuízo que o trabalhador teve, mesmo sendo motivo de força maior, de terceiros, ele tem aquela responsabilidade e o dever. Mas, é claro, havendo uma responsabilidade de terceiros, a responsabilidade pode ser atribuída ao empregador e este sim pode entrar muito bem com uma ação regressiva em desfavor do agressor, desse terceiro, e muitas das vezes ele pode até mesmo ser isentado. Mas isso depende das provas, depende realmente se esse terceiro ele apareceu, se ele está participando de um processo. Então, assim, existem os casos concretos em que faz com que o terceiro seja responsabilizado e outros não. E se o terceiro for o Estado, né, no caso, é responsável pela segurança pública, a empresa que perde, que tem que indenizar seu trabalhador, ela pode ingressar com uma ação de regresso? Sim. Contra o Estado? Porque a própria Constituição Federal, né, no seu artigo 144, ele prevê que a responsabilidade pela segurança pública é do Estado. E sendo assim, caso ocorra algum tipo de assalto e isso venha acarretar um acidente de trabalho para o trabalhador, a empresa ela pode muito bem ser responsabilizada de forma imediata, direta, e, é claro, pode entrar com uma ação regressiva. Mas, nesse caso, depende das provas, né? Tem que ser verificado realmente até que ponto que caberia ao empregador zelar pelo patrimônio dele e pelos seus trabalhadores e até que ponto que o próprio Estado foi omisso nessa situação. Como já teve alguns casos, até foram discutidos no meio trabalhista, em que o funcionário, ele só gerou aquele dano em virtude de um assalto, em virtude da demora do Estado em prestar aquela assistência policial.
Então foi acionado, demorou para ser feito, para a polícia chegar ao local e com isso o dano atingiu proporções enormes. Ou seja, o empregador ali, ele pode até ser responsabilizado, mas depois ele pode acionar o Estado para que venha a reparar esses danos. E no caso de um trabalhador que sofre agressão, né, de um assalto, de um roubo, no trajeto do trabalho para casa ou vice-versa, isso pode ser, por analogia, ser equiparado a acidente de trajeto e ensejar a reparação? Sim, é um acidente de trabalho, acidente considerado como não à disposição da empresa no trabalho ali, mas no trajeto de sua residência. Então, pela legislação previdenciária, ele vai estar amparado pelos benefícios previdenciários, é claro, desde que preenchido alguns requisitos. E o empregador, no caso, ele muitas das vezes ele não será responsabilizado, porque a não ser que esteja caracterizado que houve a culpa ou ao dolo do empregador, aí sim. Mas muitas das vezes é culpa de terceiro ou é culpa de uma força maior, de um assalto nesse sentido. Então, é considerado para fins previdenciários e responsabilidade do empregador não. Esse sim somente terá a responsabilidade se for caracterizada a sua culpa ou dolo. Ok, obrigada, Dr. João, pela entrevista aqui ao Hora Extra. Eu que agradeço. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje entrevistamos o advogado João Negrão de Andrade Filho sobre a responsabilidade civil das empresas em caso de assaltos no ambiente de trabalho. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.